Estamos agora no segundo vídeo a respeito de um assunto muito importante. Falsas doutrinas que existem no meio de nós. Muitas e milhares. Como naquele tempo, antes de Moisés, antes até do dilúvio, já existia essas falsas doutrinas. E uma delas que ilude, engana muito o povo, que aparenta ser piedosa e cheia de caridade, fazendo muitas boas obras até, é a falsa doutrina do Espiritismo, esta praga, essa maldição. Satanás se disfarçando em anjo de luz, enganando essas lideranças e esse povo. Você nunca, jamais conseguirá uma conversão verdadeira frequentando essas doutrinas. Olha para você mesmo. Se você está participando de centros espíritas e concorda e compartilha, se você está contaminado com esta coisa de adivinhação, paz, rei, essa falsa doutrina, entre outras, do esoterismo, ocultismo, que não é o cristianismo, mas tem muita gente que vai e se senta nos bancos, e gente que até prega, mas não vive a fé genuína e verdadeira, não vive o que prega. E muitos estão pregando ilusão, imaginação, ilusão da sua própria cabeça, enganando o povo. Irmãos e irmãs, nós temos um relato importante na Bíblia, está em Números, capítulo 22. Em Números, capítulo 22, nós vamos achar ali um falso profeta. Um falso profeta. O nome desse falso profeta, lá em Números, é Balaão. Balaão. Esse Balaão tinha poderes extraordinários. A pessoa que ele amaldiçoava, amaldiçoado está. E as pessoas que ele abençoava, abençoado estava. Ele tinha uma espiritualidade. E conseguia ouvir a voz de Deus. Tinha boas profecias, mas também trabalhava com augouros. Era misturado, como o espiritismo, como muitas pessoas que trabalham de cartomante, essas falsas doutrinas do candomblé, da magia, adivinhação, necromancia, quimbanda, umbanda, entre outras religiões, que usam também a Bíblia. Fazem também muitas boas obras, até ajudam os pobres. Às vezes até mais do que muitos crentes, o católico. Mas existe um espírito chamado Lúcifer, demônio Satanás, e existe diversos milhares de anjos que são do seu exército, inimigos, espíritos impuros, malignos, que se disfarçam e enganam essa gente. Em Deuteronômio capítulo 18, nós vimos que Deus proibia essas práticas e estava expulsando diante de Israel, mandando destruir essas nações por causa dessas doutrinas. Foi o que você ouviu no primeiro vídeo. Deuteronômio 18, a partir do versículo 9. Então, ali diz que Deus abomina evocação de mortos, evocar espíritos, mediunidade, entre outras, adivinhação. Quando você vai a esses lugares, você fica contaminado. Se um católico, um crente, vai a um lugar de adivinhação, cartas, búzios, tarô, ou vai frequentar, ou já foi, ficou contaminado, ficou com uma marca. Os espíritos malignos, eles começam a oprimir. Eles vêm e entram na casa da pessoa e ficam lá. É preciso uma oração de libertação. É em nome de Jesus Cristo que você busque, procure grupo carismático de oração. Gente que trabalha com oração de libertação na igreja, verdadeiros cristãos estão falando. Tem? Então, vocês precisam buscar para ficar libertos desse espírito. E se você tem na sua casa imagens, objetos, quadros, qualquer coisa, livros, qualquer objeto, coisas
que representam essas falsas doutrinas que você ouviu, entre outras. Imagens que são, diante de Deus, uma abominação. Livros, fita, CD, seja lá o que for. Se você tem nos seus meios de comunicação, deleta, apaga, formata. Você tem que eliminar tudo para poder receber uma libertação verdadeira, que é uma experiência com Deus. Senão os espíritos vão continuar atormentando, te enganando. E as coisas vão de mal a pior. E o pior de tudo é a perdição eterna. Você vai para prisões, inferno. Depois será lançado num lago de fogo, sem dó e piedade. Essas nações que Israel expulsou e tomou espaço no lugar deles, despojaram e acabaram com eles, meteram fogo em tudo, era o que Deus ordenava, destruam tudo, queimem tudo. E tomem posse de suas terras, de suas casas. Essa gente não pode viver, esta era a ordem de Deus, por causa de Satanás. Deus sabia muito bem. E aqueles povos, então, eles eram ímpios, eram cruéis com as criaturas e com os próximos, por causa da idolatria deles, por causa dessas coisas. Mas existe essa falsa religião do espiritismo, que fazem muita caridade até. Em todo lugar a gente vê salões, templos, casas espíritas. Se você é um líder, se você participa, caia fora disso. Essa oração de libertação. Você não está bem. Precisa de uma experiência com Deus, ser libertado. O espiritismo é uma religião, é uma doutrina. E ela é bem antiga, como você viu aqui. Não nasceu com Allan Kardec. Não. Nem com o doutor Adolfo Bezerra Menezes, que trouxe para o Brasil, que era, do qual esse Antônio Bezerra Menezes era o pai dele. E esse Antônio, que foi o tetraneto dele, que se converteu, também traz esse mesmo nome, Antônio Bezerra de Menezes. Quantos orfanatos, quantos centros espíritas, quantos médiuns no Brasil e fora do Brasil eles instituíram, fundaram, espalharam essa falsa doutrina. Esse se converteu verdadeiramente e dá um testemunho excelente de conversão. Estaria no YouTube o testemunho dele, se você tem alguma dúvida. Irmãos, vamos para o terceiro vídeo, a fim de continuar neste mesmo assunto, que é muito importante para libertar você, a sua casa, a sua família, a sua vida, de uma condenação por causa dessas falsas doutrinas. Estou mostrando a partir lá do Antigo Testamento, Deuteronômio 18. Se você tem alguma dúvida, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, é a partir do versículo 9. Deuteronômio 18. Vamos para o outro vídeo, a fim de continuar esta pregação.